Olá pessoal, salve salve! Hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos explicativos sobre as recentes mudanças na cidadania italiana. Lembrando que este canal é exclusivo para quem deseja entender a fundo as mudanças no mundo da cidadania italiana. Meu nome é Sérgio Orlando, sou advogado, especialista em direito migratório e também tradutor juramentado de italiano desde 2009. Bom, pessoal, nós não poderemos deixar de falar da nova Ordinanza di Rimessione, agora feita pelo Tribunal di Campobasso. Então, é um outro recurso que se soma àqueles de Turim e também de Mantova. Então, essa Ordinanza di Rimessione, só para a gente falar um pouquinho, depois nós vamos tratar do congresso, né, que ocorreu em Roma também na sexta-feira, data em que esta ordinança ela foi divulgada, né, a existência dela foi divulgada, do congresso então que ocorreu em Roma para tratar justamente com diversos profissionais da área do direito, diversos operadores do direito, de diversos espectros, né, advogados, magistrados e mais, que ocorreu em Roma, patrocinado pelo TNF, Consiglio Nazionale Forense, que é justamente o órgão da classe advocatícia na Itália. Voltando aqui para a nossa Ordinanza di Rimessione, na verdade ela se soma às demais que são de Turim e também de Mantova, que nós já comentamos aqui no canal. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia, é um outro recurso com base num processo de cidadania, de reconhecimento, né, da cidadania italiana de uma família brasileira que foi protocolado no dia 26 de agosto de 2025, portanto, muito posteriormente às inovações trazidas pela Lei 74, que é a conversão em lei do Decreto 36, Decreto Tajani. Então, nós temos aí já um recurso, né, uma petição inicial de um processo que foi dado entrada já bem depois do decreto-lei. Então, em tese, aí a advocacia do Estado, a Avvocatura dello Stato, ela se constituiu no juízo para, então, impugnar a petição inicial, para dizer que deveria ser aplicadas as normas do decreto-lei, né, da lei de conversão, a lei 74, e que, portanto, essas pessoas já não teriam mais o direito à nacionalidade italiana. E assim, o juiz entende violação de alguns dispositivos constitucionais e, por isso, remete a questão à análise da Corte Constitucional. Notadamente aqui, nesta Ordinanza di Rimessione, o juiz, né, do tribunal, o juiz AQO, né, o juiz de piso, né, o juiz ordinário, ele trata aqui do artigo 3º da Constituição, que é o princípio, traz, né, o princípio da igualdade, artigo 22 da Constituição, que traz a questão, né, da nacionalidade. Ninguém pode ser privado da nacionalidade por motivos políticos, isso está na Constituição. O artigo 72, que trata de como devem ser emanados os decretos-lei, que por sua vez é o caso, né, do decreto Tajani, é um decreto-lei, né, a decretação de urgência, em que caso ele pode se dar. O artigo 77, que é aquele que define a reserva, a chamada reserva de assembleia, ou seja, questões que devem ser tratadas somente pela lei ordinária e não por decreto-lei. E também o artigo 117 da Constituição italiana, que remete aos tratados da União Europeia, que a Itália se submete, né, e que deve seguir e respeitar. Então, nós temos aqui também uma questão muito interessante, que esta Ordinanza di Rimessione, ela também trata de algo que nós estamos falando aqui há muito já no canal, que é com relação ao inciso 2º do decreto-lei, decreto Tajani, que é aquele que traz a inversão do ônus probatório para dizer que, além das causas do direito, né, de comprovar a existência do seu direito, os autores, né, os recorrentes, no caso aqui, os autores da ação, devem também comprovar, fazer o papel da parte ex-adversa ou da parte ré, que seria aqui no caso o Ministério do Interior,
para também trazer as causas interruptivas do seu direito, modificativas e interruptivas do direito. Ou seja, você tem que comprovar não só a existência do seu direito, como também a não transmissão da cidadania, né, que pode ter ocorrido durante a linha de transmissão. Então você tem que fazer o papel do autor e também o papel do réu, e isso violaria o artigo 24 da Constituição, que é aquele que traz a ampla defesa, e também o artigo 111 da Constituição, que traz o justo processo, né, que é o princípio do devido processo legal, e um corolário dele é o princípio do contraditório. Então estaria violando o artigo, o inciso 2º do decreto-lei, estaria violando esses dispositivos legais, aliás, constitucionais. Então, mais uma vez, uma ordinanza di remissione que vai se somar às outras duas. Lembrando que as duas, a de Mantova e a de Turim, elas vão ser analisadas pela Corte Constitucional na audiência pública que vai acontecer agora, em breve, no dia 11 de março de 2026. E esta daqui, a gente ainda não sabe que desfecho ela vai ter, se ela será incorporada ou não a esse juízo. Provavelmente não, porque não dá tempo para o processamento, né? Lembrando que esse processamento ele precisa ser publicado inicialmente na Gazzetta Ufficiale, tem um decurso de prazo para apresentação de memórias escritas, para que ele seja incluído na pauta. Então, não haverá tempo hábil para que esta ordinanza di remissione seja tratada lá no mesmo dia da audiência já marcada previamente, no dia 11 de março de 2026, para tratar dos outros recursos, das outras ordenanças. Então, portanto, essa aqui, ou ela vai ser tratada num momento posterior, ou então a corte pode também, é um caso mais remoto, adiar a audiência do dia 11 de março de 2026 para também contemplar este recurso aqui de Campobasso na audiência pública que vai ocorrer no dia 11 de março de 2026. Bom, é uma chance menor que isso aconteça, né? A chance maior é que ocorra, de fato, a audiência no dia 11 de março, até porque a corte tem o seu calendário, ele é publicado, então envolveria uma série de mudanças logísticas da corte, da própria corte, para tentar também trazer a julgamento esta ordinanza di remissione aqui de Campobasso, do Tribunal de Campobasso. Enfim, ela é bem fundamentada, assim como as demais. Ela traz algumas questões que não tinham sido tratadas nas outras, né? Como eu disse para vocês, o inciso 2º, e se soma às demais com argumentação e fundamentação jurídica ampla. Aqui também nós temos 20 e poucas páginas, né? Assim como as demais. Bom, então isso é o que nós temos para tratar a respeito do recurso de Campobasso. Falando um pouco sobre o congresso que ocorreu em Roma na sexta-feira também, do Consiglio Nazionale Forense, que é justamente o órgão máximo da advocacia italiana. Seria equivalente, análogo ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o que nós temos aqui de interessante? Mais uma vez, eles organizam um seminário, um congresso, em que vários profissionais de diversas áreas do direito, direito do trabalho, direito de família, vários professores, professores ordinários de várias universidades renomadas, espalhadas pela Itália, de Nápoles e Gênova, de todas as áreas de Roma também, que fizeram suas intervenções neste congresso. E aí nós temos algumas questões bastante interessantes, né? A questão, por exemplo, que eles sempre trazem, que é a questão da retroatividade, não é? Que é a questão do decreto, da lei de conversão atingir situações pretéritas e um direito já perfeccionado pelo requerente, pelos requerentes, ou seja, aquele que tem o direito adquirido ao nascer. Então, o direito ele existe já com o nascimento e que uma lei como esta cria uma
chamada ficção jurídica. Então, vários dos relatores deste congresso mencionaram essa fictio iuris, né? A ficção jurídica é justamente aquela em que você presume, é uma presunção de que a cidadania, ela não, as pessoas que nasceram no exterior não podem ser consideradas automaticamente cidadãs italianas, mesmo tendo nascido com sangue italiano, de ascendente italiano, mas aí que está a ficção jurídica. A ficção é presumir que essas pessoas jamais tiveram a nacionalidade italiana, a não ser nas hipóteses tais e tais, né? Filho ou neto de cidadão, ou filho de um pai, um genitor, pai ou mãe que tenha residido por 2 anos continuados na Itália, etc., que vocês já sabem lá do decreto Tajani. Então, essa ficção jurídica, o problema não é a questão da fictio iuris, né? Porque a gente tem várias ficções jurídicas no direito. A própria personalidade jurídica, por exemplo, é uma ficção jurídica. Uma empresa, né, que tem uma personalidade jurídica diferente de uma pessoa natural, por exemplo, é uma ficção jurídica, é uma fictio iuris. O problema não é a ficção jurídica, o problema é o que ela traz com ela, que é justamente o que é essa fictio iuris aqui de presunção de não ter jamais tido a nacionalidade. É um modo mais soft, digamos assim, inclusive como foi dito no Congresso, de dizer uma outra coisa que é justamente uma perda generalizada de nacionalidade para essas pessoas que têm ascendente italiano e que não são nem filhos nem netos de cidadãos italianos. Essa ficção jurídica, então, portanto, implica numa perda generalizada, numa revogação ex tunc, ou seja, para trás, da cidadania italiana, contrariando um dispositivo legal que é o da Lei 91/92, que diz que é filho é cidadão italiano, filho de pai ou mãe cidadã e sem limite geracional. Então, essa ficção jurídica, esse que é o grande problema da fictio iuris que foi trazida pelo decreto. Uma outra questão interessante, e aí eu vou chamar a atenção para a relação a fala, né, do professor advogado Guglielmo Marconi, que ele é um referendário lá na Corte de Justiça Europeia. Então isso é muito importante porque aqui já traz o posicionamento, possível e futuro posicionamento da Corte Europeia, porque a própria Corte Constitucional pode remeter a questão à Corte Europeia. Então ela pode decidir as questões de violação interna e também remeter a questão à Corte Constitucional. E também a gente pode ter uma remissão à Corte Europeia a partir de um próprio tribunal, como esses recursos, né, a ordinanza di remissione, pode também ter uma chamada doppia pregiudizialità, que seria a remessa dos autos também, não somente para a Corte Constitucional, como também para a Corte de Justiça Europeia, da União Europeia. E aí esse professor faz um relatório muito interessante acerca do caso X, que é o caso Dinamarca. Eles falam caso X, vocês vão ver quem quiser acompanhar, são 5 horas de vídeo, é interessante acompanhar, mas é justamente aquele que traz essa questão de a revogação, ela não pode ser generalizada, não pode haver uma lei que implique uma perda generalizada sem o exame individual, sem um tratamento individualizado caso a caso. Então não é possível, não é compatível com o direito europeu, o direito da União Europeia, e aí ele cita o caso Dinamarca, o caso X, que eles chamam de X, justamente porque a Dinamarca foi justamente condenada no âmbito da Corte de Justiça Europeia por ter feito algo semelhante, ou seja, criando uma perda generalizada de cidadania, de nacionalidade dinamarquesa e, portanto, da União Europeia para uma plateia que não se pode mensurar. Então, não foi feita uma análise individual caso a caso. E também não havia o voluntarismo, a vontade de perder
a nacionalidade. Então foi uma imposição legal, uma imposição feita pelo Estado dinamarquês a toda uma coletividade de pessoas que, por sua vez, não tiveram a chance de poder remediar a situação, uma sanatória, que é uma outra questão que é trazida de forma muito forte neste congresso. Então, este congresso, pelo que eu vi do tom das falas, né, eu segui ele todo, assisti ele todo, e pude perceber que houve uma mudança de tom, talvez porque agora eles quiseram dar mais ênfase a essa questão de criar um termo, um prazo legal para que as pessoas possam recorrer ao judiciário, às vias administrativas, para reconhecer a sua nacionalidade. Então, ao que parece, foi falado da retroatividade, foi falado muito dessa questão do exame individual, da falta de individualização nesta perda generalizada por conta dessa ficção jurídica, e também por conta dessa questão de não ter um prazo de transição, um termo de transição para que as pessoas possam se adequar à nova legislação, porque vocês sabem muito bem que a lei foi publicada no dia 28 de março de 2025, só que o prazo que ela trazia era até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 de março de 2025, ou seja, ela já entra em vigor com o prazo decaído, um prazo que já passou. Então não tem como a pessoa nem se programar. Então pegou de surpresa todas essas pessoas e outra questão que também foi muito trazida, a questão do legítimo afidamento no ordenamento jurídico de um Estado democrático de direito, né? Vamos dizer assim, que a Itália e que este legítimo afidamento, essa confiança legítima das pessoas com relação às leis e às instituições do país, do Estado italiano, ela não pode ser quebrada. E aí a gente tem que lembrar das pessoas que estavam há vários e vários anos nas filas consulares, esperando, aguardando o seu turno, a sua vez, para terem seus processos tratados, processados e julgados pela autoridade, neste caso, autoridade administrativa, né? Então, muito foi tratado dessas questões e o que ficou muito marcante na maioria das falas, talvez todas elas, foi a falta de um prazo de adequação, de uma sanatória, um tempo de graça, como disse o professor Salvatore Laganà, que é um magistrado, né? Ele foi presidente do Tribunal de Veneza, para vocês verem que havia palestrantes de vários nichos, né? Sejam eles professores, magistrados, advogados. Então, essas foram as questões, as impressões que mais me deixaram, que me marcaram mais ao ouvir todos essas palestras, né, desses expoentes do direito italiano. Então foi muito interessante. Eu vou pedir para que a minha equipe deixe o link aqui na descrição do vídeo, para que vocês também possam, caso queiram, acompanhar, mas é um breve resumo daquilo que ocorreu na última sexta-feira, neste congresso do Consiglio Nazionale Forense, e espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se tiverem gostado, deixem seu like, curtam, compartilhem e também, caso queiram, comentem. Muito obrigado e até o próximo vídeo.